Olá pessoal, bem-vindo ao canal para mais uma sequência de estudos. Hoje nossa continuação sobre o estudo da reta. Focamos hoje no nosso quinto item sobre retas paralelas entre si e o sexto item justamente a equação fundamental da reta. Agora nós vamos entrar numa parte do estudo da reta que nós vamos começar a identificar, a calcular de fato o que é uma reta dentro do estudo da geometria analítica. Vamos voltar um pouco dentro do estudo das funções do primeiro grau, porque quando se refere à reta, nós estamos falando justamente de função do primeiro grau, assunto que foi visto no primeiro ano do ensino médio. Mas aqui nós vamos abordar esse assunto sobre reta de uma maneira mais peculiar, voltada justamente para o estudo da geometria analítica. Então, quando eu me refiro que a reta tem a ver com função do primeiro grau, nós tivemos a primeira noção sobre função do primeiro grau lá no primeiro ano, quando se estuda, começa a estudar os tipos de funções. Nós vamos ver as retas aqui na parte de geometria analítica de maneira mais aprofundada, de uma maneira diferenciada em relação à parte de função do primeiro grau propriamente dito. Antes de começarmos a aula, falarmos sobre o nosso assunto de hoje, não se esqueça de deixar seu like para que o nosso canal cresça cada vez mais. Vamos à nossa aula de hoje falarmos sobre os tópicos de estudos do estudo da reta. Então a primeira coisa que nós temos que observar no nosso item 5 do estudo da reta, dessa parte introdutória, é quando é que duas retas vão ser paralelas entre si. Veja que o ângulo da reta R e o ângulo da reta S, eles são o mesmo em relação ao eixo X. Se o ângulo de inclinação da reta R for igual ao ângulo de inclinação da reta S, nós diremos que essas retas elas são paralelas. Indicamos que R ele é paralelo a S. E qual é a condição, professor? Se as retas R e S são paralelas, os coeficientes angulares dela, o MR, ou seja, a tangente do alfa, desse alfa 1 aqui no caso, ele é igual à tangente desse alfa 2, que nesse caso aqui, ambos alfas são iguais. O alfa 1 igual ao alfa 2 e ambos, por eles essas retas serem paralelas, igual ao mesmo ângulo alfa. Então, se esses ângulos forem iguais, as tangentes vão ser iguais, logo essas retas vão ser paralelas. Gravem muito bem essa informação. Retas paralelas exige que os coeficientes angulares dela, o MR, seja igual ao MS, se eu estiver me referindo a duas retas, a reta R e a reta S. Uma outra questão importante dentro do estudo da reta é a equação fundamental, a equação que estabelece uma reta. Nós temos aqui o que nós denominamos de equação fundamental. Veja que nós temos aqui o y menos o y0 igual a esse m. Quem é o m, professor? O m ele é o coeficiente angular da reta. E quem vai ser o x0 e o y0? Esse x0, nós temos aqui o x0 e o y0. São as coordenadas de um ponto conhecido da reta. Pode ser qualquer ponto que pertence à reta. Independente do ponto, você vai ter como escrever essa equação fundamental. Professor, e esse x que nós temos aqui dentro? E esse y? É justamente o que nós denominamos de eixo do x e de eixo do y. Então nós vamos ter o eixo x representado por x, o eixo y representado pela ordenada y, o x0 e o y0, um ponto qualquer dessa reta e o coeficiente angular dessa respectiva reta. Então, para fazermos a limpeza aqui, para encontrarmos a reta, usamos esta fórmula para encontrarmos uma reta de uma função determinada na geometria analítica. Então, vamos logo de imediato para os nossos exemplos de aplicação. Determinar a equação fundamental da reta que passa pelo ponto 2, 7 e o ponto B, menos 5 e 3. Então, a primeira coisa que você tem que observar é que nós temos a fórmula. Qual é a fórmula? Y menos y0 igual ao coeficiente angular m que multiplica x menos o x0. Aí você diz, quem vai ser de fato esses pontos, professor? Veja, o ponto que você estabelecer aqui, vamos, por exemplo, pegar nesse caso o ponto A, como o nosso ponto formado pelo x0 e y0.
Aqui nós temos o ponto A formado pelo x0 e y0 e nós temos aqui as coordenadas dele formado pelo 2 e o 7. E o coeficiente angular dessa reta, como é que se encontra, professor? O m de AB, né? O coeficiente angular m de A da reta AB. Nesse caso aqui, o m de AB. Nada mais do que o y de B menos o y de A, dividido por quem? Pelo x do B menos quem? O x do A. Isso aqui nós já vimos em aulas anteriores. Então, aqui o m de AB vai ser quanto? Vai ser igual. Quem é o nosso y? Nosso y do B é 3. Nesse caso, 3 menos o nosso y do A, que é 7. Tudo isso dividido por quanto? Pelo valor do x do B, que é menos 5, subtraído de quem? Do nosso x do A, que é igual a 2. Então, o coeficiente angular da reta AB vai ser igual a 3 menos 7, que vai dar menos 4. E nós vamos ter menos 2, menos 5, menos 2, nós vamos ter menos 7. Nesse caso aqui, nós vamos ter o coeficiente angular 4 sétimo. Como vamos escrever agora essa reta, professor? Simples, é só colocar aqui na fórmula. Nós vamos encontrar colocando na fórmula. Colocando na fórmula vai ficar como? Nós vamos ter y, que é do sistema das ordenadas. Quem é o nosso y0? O nosso y0 é 7. Então, y menos 7 igual. Quem é o nosso coeficiente angular aqui no caso? Positivo. Porque menos dividido por menos vai dar positivo. Aqui no caso, o m, o nosso mzinho aqui no caso, estamos substituindo por 4 sétimos. Aqui nós vamos ter x menos x0 e o nosso x0 aqui no caso, ó, igual a 2. Isso aqui tudo igual a quanto? Y menos 7 igual. Fazemos aqui a distribuição, 4x dividido por quem? Dividido por 7. Aí 4 vezes menos 2, nós vamos ter menos 8 dividido por 7. Vamos tirar aqui nesse caso o MMC, aqui nós temos 1. Aí nós vamos tirar direto, 7 vezes y, aqui nós vamos ter 7y, 7 vezes 7, aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 49, e aqui nós vamos ter o quê? 4x, porque 7 por 7 vai dar 1 vezes 4x, 4x. 7 por 7 vai dar 1 vezes 8, é 8. Devemos isolar, de fato, as variáveis ou levar tudo para o primeiro membro. Então nós vamos ter 7y menos 49, nesse caso menos 4x, mudou de membro, muda de sinal, mais 8. Como nós levamos tudo para o primeiro membro, isso aqui tudo igual a 0. Nós vamos colocar primeiro o x, nesse caso x menos 4x, depois o y, 7y, e vamos pegar menos 49 mais 8, que nós vamos ter menos 41. Tudo isso aqui igual a quem? Igual a 0. Isso aqui é o que nós chamamos de equação fundamental da reta. Que reta, professor? Da reta que passa pelo ponto A e B, ou seja, dessa reta AB. Isso aqui é o que nós denominamos de equação fundamental. Vamos ver o exemplo 2. Aqui nós temos o exemplo número 1, vamos agora para o exemplo 2. Determinar a equação fundamental da reta que passa pelos pontos. Professor, igual a mesma coisa. Só que agora eu vou fazer não mais usando o ponto A, que eu usei aqui no caso o ponto A. Eu vou agora pegar o ponto B. E se eu quisesse ter pego o ponto B aqui, professor, nesse primeiro exemplo, daria a mesma resposta. Então aqui no caso nós vamos ter y menos y0 igual a m que multiplica x menos quem? Menos x0. Continuando, nós vamos calcular o nosso coeficiente angular, que é o coeficiente angular da reta AB. Nesse caso, nós vamos ter o nosso YB. Quem é o nosso YB? O nosso YB igual a menos 1, subtraído de quem? Do nosso YA, no caso, o nosso YA igual a 6, subtraído de 6. Quem é o nosso XB? O nosso XB aqui é 4. 4 subtraído de quem? Subtraído do XA, que é 0. Aqui vai ficar menos 7. E aqui nós vamos ter 4, menos 0, aqui nós vamos ter 4. O coeficiente angular n nós encontramos menos 7 quartos. Vamos agora para a nossa aplicação da fórmula. A fórmula diz o seguinte, nós temos aqui y menos, quem é o nosso y0? Vamos pegar agora o ponto B. O nosso ponto B, ele vai ser formado pelo x0 e y0. Quem são essas coordenadas? O 4 e o menos 1. E você vai ver que nós vamos encontrar a mesma resposta. Eu vou fazer logo abaixo
ela com o ponto A, para vocês observarem. Então, nesse caso, o nosso y0, nesse caso aqui, é igual a menos 1, só que nós temos o menos aqui da fórmula, não esqueça que é menos, então menos com menos vai ter mais. Igual ao coeficiente angular, que é menos 7 sobre 4, x menos o x0. O nosso x0 aqui, no caso, igual a 4. Aqui nós vamos ter y mais 1 igual a menos 7x sobre 4. Aqui fica menos 7x sobre 4. Menos com menos aqui vai dar mais. 7 vezes 4 aqui vai dar 28. Tudo isso dividido por 4 vezes 1 daqui de baixo que vai dar 4. Tirando novamente o MMC, aqui nós vamos ter 4. Então aqui vai ficar 4 vezes y, aqui vai dar 4y. 4 vezes 1 aqui vamos ter 4. E aqui vamos ter 4 por 4, que vai dar ele mesmo. Então aqui é um 4, aqui vai ficar menos 7x e aqui vai ficar mais 28. Leva tudo para o primeiro membro, ou se quiser também leva tudo para o segundo membro. Vamos levar tudo para o segundo, menos 7x mais 28. E vamos receber o mais 4y vem menos 4y. E o mais 4 vem menos 4, isso aqui tudo igual a zero. Organizando os x primeiro. Menos 7x menos 4y. E 28 menos 4 nós vamos ter igual a 24. Nesse caso, isso aqui tudo igual a zero. Isso aqui é a nossa reta que passa pelo ponto A e B nessa situação. Agora, vamos observar, professor, e se eu não quisesse, por acaso, eu quisesse ter usado o ponto A ao invés do ponto B, como você usou aqui nesse caso. O nosso ponto A ele é formado por 0 e 6. Tem problema. Use o ponto A para você ver como nós vamos encontrar a mesma resposta. Substitua na fórmula para ver o que vai acontecer. Y menos quem? O y0. Quem é o nosso y0? 6. Igual a quem? Ao coeficiente angular, que é quanto? Menos 7 quartos, que multiplica x menos o x0, que é o nosso x0, ele é igual a 0, né? Y menos 6, isso aqui igual menos 7 vezes x, aqui nós vamos ter menos 7x, sobre quanto? Sobre 4. Multiplicando o número por 0, nós já sabemos que isso aqui vai zerar. Tiramos o MMC aqui no caso 4, aqui é 1 embaixo, aqui vai ficar 4y, 4 vezes 6 aqui vai dar 24, aqui vai ficar menos 7x mesmo, e 4 vezes 0 não vamos acrescentar porque não vai alterar nada. Leve tudo para o segundo membro. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter menos 7x, leva esse mais, vem para cá menos 4y, e esse menos 24 vem para cá mais 24. Isso aqui tudo igual a quem? Igual a 0. Veja, nesse caso, nós temos 28 menos 4, bem aqui nós vamos ter igual a 4, né? 24 igual a 0. Então, veja que aqui nesse caso, veja que os resultados eles são o quê? Eles são iguais. Então você pode optar em usar o ponto B ou usar o ponto A. Nesse caso, só uma recapitulaçãozinha aqui, uma verificação. 28 menos 4, nós vamos ter 24. Vamos continuar. Agora, veja, nesse caso da questão seguinte, nós vamos chamar de exemplo 3, nós vamos fazer o que agora? Determinar a equação fundamental, veja que eu já tenho o coeficiente angular e ele já deu o ponto. Então, nós vamos direto para a fórmula y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Desse jeito, é mais fácil, porque ele já deu o ponto, nesse caso x0 e o y0, que nesse caso, só colocar na fórmula. O nosso y0 é 7, bota o 7. O m, nesse caso aqui o m, só um instantezinho, nós vamos ter aqui 7. Só um instante. Nós vamos ter aqui 7, né? Menos 7. Aí o m, quem é o m? O coeficiente angular ele diz que é 3, o m. O x menos o x0. O nosso x0 aqui é menos e aqui é menos. Nesse caso nós vamos ficar com mais 2. Esse y menos 7 vai ser igual a quanto? Só um instantezinho. Y menos 7 vai ser igual a quanto? 3 vezes x, 3x. 3 vezes 2, 6. Vamos levar tudo para o segundo membro. 3x mais 6, aqui que está mais y vem para cá menos y, e esse que está menos 7 vem para cá mais 7. Isso tudo igual a 0, vamos ter 3x menos y, 6 mais 7 nós vamos ter 13, isso aqui tudo igual a quem? A 0. Aqui que nós denominamos de equação geral ou equação fundamental da reta.
Determinar a equação fundamental aqui no exemplo número 4 é a equação fundamental que faz um ângulo de 135 graus com o semi-eixo positivo das abscissas e que passa pelo ponto. Mesmo procedimento, coeficiente angular é igual a tangente de quem? Tangente de 135, que nós já sabemos que o resultado é daqueles casos especiais. Menos 1. E o que o nosso ponto aqui é o x0 e o y0 já está definido. Então é a aplicação direta de fórmula y menos y0, coeficiente angular que multiplica o x menos o x0. Y menos, que é o nosso y0, menos 5. Como aqui é menos e aqui é menos, nós vamos ter aqui que vai ficar mais 5. Coeficiente angular, menos 1, que multiplica x menos o x0. x0 é 0 no caso. Aqui fica y mais 5. Aqui nós vamos ter esse 0, não vai alterar nada. Menos 1 vezes x, nós vamos ter menos x. Vamos trazer o x para cá e não vai alterar nada. Tanto faz eu levar para o segundo membro como para o primeiro membro, não vai alterar nada na questão. Vamos levar o x para o primeiro membro, ele vai positivo, fica x. O y já está positivo, ele mesmo fica. E o 5 também, isso aqui tudo igual a quem? Igual a 0. Isso aqui é o que nós denominamos de equação que tem um ângulo de 135 graus, que passa pelo semi-eixo das abscissas e que tem esse ponto aqui, no caso o ponto P, passando pelo 0 e o menos 5.